Quero falar com você um pouquinho agora, nesse tempo, do amor, do cuidado do nosso Deus para com as nossas vidas. Deus, Ele está pronto a nos ajudar. Deus está pronto a nos auxiliar em todos os momentos. Eu não sei como é que você está passando esses dias. Sabe, às vezes, as questões que nos envolvem, as nossas lutas, as nossas adversidades, elas podem nos fazer questionar ou ficar preocupados ou ficar com medo da nossa fé estar vacilando. Eu estou tratando isso aqui porque eu já tenho conversado com algumas pessoas que têm dito, olha, eu sou um cristão, eu creio em Deus, mas contudo estou com medo. Eu estou com medo de morrer, estou com medo de perder meu emprego, estou com medo de que alguém da minha família venha sofrer com essa enfermidade, enfim. Sendo cristãos, tem medo. E não estão sabendo o que fazer ou como reagir. O quadro que nós estamos vivendo esses dias, ele é preocupante. Mas eu quero tratar nesse momento com você, lembrando que Jesus, Ele está pronto para te ajudar. Eu quero ler com você um texto que está lá em Mateus capítulo 14, versículo 25. Mateus 14, 25, que nos diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e, andando sobre as águas, foi em direção a Jesus. Agora observe esse momento da leitura bíblica. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse-lhe, homem de pequena fé, por que você duvidou? E entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu li Mateus 15, do versículo 25 ao versículo 23. Essa história de Pedro e Jesus, ela pode ter muita relação com a nossa vida. Ela pode ter muita relação com a nossa vida em relação ao momento que passamos, em relação a enfrentar as lutas, as dificuldades. Às vezes nós temos aquela sensação de que as águas do mar estão nos afogando. Às vezes nós temos a sensação de que o vento e o mar querem te derrubar, querem te afundar. Talvez você é um homem ou uma mulher que caminha por fé, mas olha a situação ao seu redor e começa a se perturbar. Sabe, talvez a pessoa não encontra um lugar de descanso, parece que não acalma. Talvez eu esteja falando com alguém que está passando por tantas lutas, tantas preocupações e já vinha de outra e enfrenta outra e enfrenta outra. E talvez você passando esse momento agora esteja cansado, cansada e pensando, mas eu não consigo. Parece que eu estou afundando. Parece que eu não tenho como continuar essa caminhada, eu não aguento mais. A gente encontra Pedro aqui, vivendo um momento muito interessante.
Os discípulos enfrentavam uma tempestade em alto mar. Mas nós encontramos o Senhor Jesus indo de encontro àqueles discípulos. E eles, a princípio, você acompanhou no texto aqui comigo, eles assustaram, eles se preocuparam, eles tiveram medo e pensaram que era um fantasma, mas Jesus logo disse: calma, sou eu. Sou eu. O Senhor Jesus vai ao encontro da necessidade daqueles discípulos. Eles estavam passando por aquela situação, eles estavam fazendo aquela travessia, porque o próprio Senhor Jesus havia os orientado a fazer, estavam cruzando este mar, porque o Senhor Jesus disse para eles assim o fazer. E nós estamos aqui nessa vida, nós estamos vivendo, nós estamos passando, e sabe, isso faz parte, nós neste mundo estamos atravessando o mar da vida cristã. Nós esperamos chegar do outro lado, nós caminhamos por fé, nós temos uma esperança viva num Deus vivo, nós cremos no amanhã como nós cantamos, nós temos certeza que Deus nos guia, nos dirige, enfim. Mas às vezes nós podemos nos preocupar, às vezes nós podemos olhar ao nosso redor e ver tanta tempestade, e ver um vento tão forte. Nós passamos dias de tantas coisas difíceis, mas quando os discípulos lá estavam passando por aquele momento, o Senhor Jesus foi ao encontro deles. Porque mesmo com aquela sensação de que estavam sozinhos, o Senhor Jesus sabia o que eles estavam passando. Talvez você esteja com essa sensação de que é muita luta, é muito problema, tem tantas coisas acontecendo. E sabe, hoje nessa nossa conversa aqui, eu quero te lembrar que Jesus sabe perfeitamente o que você passa. Ele sabe perfeitamente das suas preocupações, dos seus medos, a tudo que nós estamos expostos. Ele sabe. Ele sabe do risco que nós estamos correndo, ele sabe do que pode acontecer, ele sabe de todas as coisas. Ele não nos abandonou nesse mundo, nós não estamos sozinhos aqui para enfrentar tudo isso sozinho, com a nossa própria força, do nosso próprio jeito. O Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias. E essas palavras que eu deixo aqui para te lembrar, é para que você não confunda quando o Senhor Jesus estiver aproximando, quando nós virmos uma intervenção do Senhor. Sabe o que me preocupa aqui? É que às vezes os discípulos estavam tão preocupados e o Senhor Jesus foi até eles, de uma forma não convencional. Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. E ao olharem Jesus, ao verem o Senhor Jesus aproximando, eles acharam que aquilo era um fantasma. E eles ficaram com medo, preocupados, achando que um fantasma estava chegando ali. Aqueles homens que caminhavam com Jesus, aqueles homens que já tinham visto Jesus fazendo grandes coisas, agora Jesus vai até eles e ao invés de reconhecerem a presença de Jesus ali, eles têm medo daquilo ser um fantasma. Meu amado, o nosso Senhor Jesus, Ele fala conosco, Ele nos orienta, Ele nos instrui. Nós não podemos confundir a presença dEle conosco. Nós não podemos perder de vista aquele Senhor com o qual nós temos comunhão, com o qual nós andamos, com o qual nós já vimos grandes coisas que Ele já fez na nossa vida. E os discípulos assustaram. E eles disseram: é um fantasma. Mas Jesus disse de uma forma tão maravilhosa, Jesus falou para eles: ora, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus estava se aproximando ali, falando: oh, sou eu, tenham coragem, não precisa de medo. E eu vejo o Senhor Jesus falando a nós cristãos essas mesmas palavras nesses dias de pandemia que nós estamos enfrentando. Eu vejo o Senhor Jesus falando para mim e para você as mesmas coisas. Paulo, coragem, sou eu, não tenha medo. Falando para você, coragem, é Ele, não tenha medo. O nosso Deus está conosco. Ele caminha sobre as tempestades.
Você está vendo a pandemia, está vendo o coronavírus, está vendo a crise, tudo o que acontece. Lembre-se de uma coisa: o nosso Senhor, Ele está acima de tudo isso. Ele caminha por cima de tudo isso. Ele sabe o que está acontecendo e Ele está acima disso. Não tenha medo. Não desespere. Não ache que isso que está acontecendo aí é um monstro, como um certo político disse esses dias. O nosso Deus está acima disso. E Ele se aproxima. E Ele está pronto para nos auxiliar. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele é aquele socorro. E aí eu vejo Pedro falando: Senhor, é Tu mesmo, então eu quero ir te encontrar, mas eu quero ir te encontrar por cima das águas. E Pedro fala: Senhor, é o Senhor, eu quero ter essa experiência de caminhar assim então. Eu quero ter esta experiência de andar sobre todas essas tempestades que nós estamos aqui quase morrendo no meio do mar. E Jesus falou: vem, Pedro. E quando eu leio essa história de Pedro, eu fico pensando como isso tem a ver conosco e talvez com você, que já olhou essa pandemia, que já olhou esse quadro e pensava: não, nós vamos passar por isso, isso não é nada, isso não vai nos afetar, não vai nos abalar. E o Senhor Jesus falou para você: venha. E talvez você começou tão animado, tão animada, tão firme, crendo no controle de Deus, crendo que nada de mal iria acontecer, e já desceu do barco daqueles desesperados que estão com medo e está caminhando por cima das águas. Quando nós decidimos seguir a Cristo, nós começamos bem, com uma fé simples, pura, que nos faz capaz de andar no sobrenatural. Quantas pessoas já caminharam assim? Começaram caminhando desse jeito. Talvez você há 2 meses, 3 meses atrás estava tão firme, caminhando com convicção, com firmeza, com certeza que nós iríamos passar por isso. E a vida cristã, ela inicia assim. E a convicção da nossa fé começa desse jeito. E isso é maravilhoso. Você sabe o que é perigoso acontecer? E a razão de falarmos isso hoje à noite é porque às vezes as aflições vêm, os questionamentos do acusador, que Satanás faz isso, as afrontas do diabo, as notícias ruins que nos chegam, os problemas que se aproximam de nós, muitas e muitas vezes nós olhamos e pensamos: mas são muitos problemas que eu estou enfrentando, são tantas coisas, eu tenho medo agora. Mas Paulo, a coisa está ficando tão séria. Mas Paulo, nós já estamos para 3 meses, 4 meses, nós estamos passando há quanto tempo já nesse problema e as coisas parecem que vão ficando pior. E talvez você que caminhava outrora com fé, com os olhos fixos em Deus, caminhando firmado, cheio de esperança, cheio de ânimo, talvez você agora comece a reparar na tempestade. Talvez agora você comece a olhar os ventos. Talvez agora você comece a olhar os problemas ao seu redor. E já está começando a sentir medo. E já está começando a preocupar-se com essa caminhada. Pedro desce do barco, caminhando sobre as águas, vivendo o sobrenatural, os outros discípulos olhando e dizendo: olha que homem de fé, olha, ele está andando sobre as águas, fazendo algo que ninguém faz, que maravilha. Talvez alguém já olhou para você, ou olha para você e diz: olha como que essa pessoa anda. Olha como fulano é fé, é um homem de fé, uma mulher de fé. Olha lá, todo mundo preocupado e ele está tão calmo, tão tranquilo, ela está tão firme. Olha como aquela mulher consegue cantar no meio da tempestade. E talvez as pessoas já olharam para você assim. Mas, porventura, chegando já a essa altura desta caminhada, talvez você está começando a deixar-se levar, ser iludido pelo vento, pelas aflições, pelas tribulações. Sabe, não é porque você está caminhando por fé
que a tempestade não vai chegar. Não é porque você está caminhando por fé, você não vai ter problema. Os problemas vêm, eles são realidade, eles vão continuar vindo. Quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, a tempestade não cessou. Quando Pedro começa a dar os seus primeiros passos em cima daquelas águas, as ondas continuam. Elas estavam ali e Pedro caminhava. Mas a Bíblia nos traz um detalhe revelador nesse texto. A Bíblia nos fala que em um determinado momento, Pedro reparou na força do vento. Em um determinado momento, Pedro reparou. Ele tira os olhos do mestre e ele começa a olhar aquela tempestade. Ele começa a olhar os riscos que ele estava exposto. Ele começou a pensar nas possibilidades de tudo o que poderia acontecer. E nós vemos aqui que, de repente, ele começou a afundar. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Os riscos na nossa caminhada aqui na Terra sempre existiram. As tempestades, os problemas sempre existiram. Não é de agora. Sempre tivemos dificuldades, sempre enfrentamos problemas. O grande X da questão é quando nós começamos a olhar para esses problemas. É quando nós focamos os nossos olhos nestes problemas. Aí começa a grande derrubada na nossa caminhada espiritual. Lembre-se, você sempre teve dificuldades, sempre teve problemas. Os riscos sempre existiram. É porque nós não olhávamos tanto para ele, nós olhávamos para o Mestre. E eu quero convidar você a fazer o que Pedro fez quando ele começou a caminhar assim. A Bíblia nos diz que quando Pedro começa a afundar, ele levanta os seus olhos para o Mestre novamente e ele diz: Senhor, salva-me. Salva-me. Eu acho tão precioso como o Pedro reconhece a sua situação e ele clama. E a Bíblia nos diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. Meu querido, eu quero te incentivar a colocar diante de Deus o seu clamor, o seu medo, a sua preocupação. Não se desespere, não afunde sem clamar, não perca a esperança. Vá, fale com Deus, apresenta a Ele o seu medo, a sua preocupação. Ele está pronto para te socorrer. Eu vejo que o Senhor Jesus estava pronto para salvar Pedro do afogamento e sempre pronto para salvar Pedro do fracasso de sua fé. Nós encontramos isso em outros momentos na vida de Pedro. Outras vezes Pedro afundou não sobre as águas, mas na sua fé. E em todos esses momentos nós encontramos o Senhor Jesus de mão estendida para levantar Pedro. O grande segredo está em clamar. Clamar. Fale com Deus. Apresente a Ele a sua vida, o seu medo, a sua preocupação. Sabe, fale com Deus. A nossa caminhada com Deus, ela inicia com um clamor, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados e o recebemos como Salvador. Iniciamos ali. E sabe, essa caminhada precisa ser sempre com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. E se porventura vamos afundando, vamos perdendo a expectativa, a confiança, a firmeza, precisamos clamar sempre ao Senhor. É relacionamento com Deus, é conversar com Ele, é orar, é falar. Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Fale com Ele, apresenta a Ele. Sabe, o Senhor Jesus, Ele está pronto para salvar, para estender as mãos, ajudar pessoas com pouca fé, pessoas que estão vacilando. Nunca foi problema para Jesus.
Não se sinta envergonhado. Não se diminua porque você está preocupando, está sentindo medo. Não se diminua por isso. Mas fale com Ele, clame a Ele. Quando as nossas dúvidas, quando as nossas preocupações, quando os nossos medos batem, leve isso a Jesus, apresente a Ele. Ele te aceita, Ele te fortalece, Ele te ajuda. Nós não somos super-homens. Quando eu chego para falar isso com você, eu sei como nós somos fracos, eu sei como nós somos falhos, mas nós precisamos crer, confiar e descansar. A atitude assim de Jesus estendendo a mão e salvando Pedro, o quanto Ele nos ama. O quanto Ele nos ama. Sabe, a ajuda do Senhor Jesus não está relacionado à nossa quantidade de fé. O Senhor Jesus não espera de nós super-homens. Ele sabe do que nós somos feitos. A nossa fé, quando eu vejo alguém falando, mas eu tenho muita fé em Deus, a minha fé é muito grande, eu logo me preocupo. Porque nós não somos assim, nós temos pouca fé. Mas nós temos um Deus misericordioso que estende a sua mão para aquele que clama a Ele. A gente olha na Bíblia e nós encontramos homens que tinham as suas fraquezas, que tinham os seus medos. O apóstolo Paulo foi um que apresentou e deixou muito claro, não é? Aquilo que ele estava passando, a fraqueza que ele tinha. E Paulo apresenta aquilo do Senhor e tem uma revelação da graça de Deus. Sabe, eu gosto de ver a resposta, não é, de Deus para Paulo quando Paulo clama a Ele. Paulo entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E que todo o mérito pertence só a Deus. Você não vai ficar firme na fé, vencer essa tribulação pela sua força, pela sua capacidade. Não. É tudo mérito de Deus. É tudo Ele que faz. Então, se você sente medo, está preocupado, preocupada, vá ao Senhor, apresente a Ele. É Ele quem faz, é Ele quem fortalece. Porque ao invés de acabar com o problema, Deus vai te dar força para superar aquela situação. Eu creio que esse momento que nós estamos vivendo vai passar, eu creio nisso. Eu creio que vai passar, mas até isso acontecer, o Senhor vai nos dar força para suportar e passar por tudo isso. Venha o que vier, Ele nos fortalece. 2 Coríntios 12 e verso 7, nós temos o relato desse fato. Paulo diz assim, eu vou ler para você ouvir 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações que me foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe, meu querido ouvinte, o Senhor que nos dá força para superar as dificuldades. Talvez você esteja vivendo uma situação assim. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante às ondas do mar da vida, tentando te afogar. Tentando fazer com que você pense que não é forte o bastante. Talvez você não tenha nenhuma fé no Senhor, querendo duvidar da sua confiança, pensando que talvez você não vai conseguir superar. Quero te dizer uma coisa. É justamente quando você reconhece que não dá conta e clama por socorro. É nessa hora que a graça de Deus te alcança. É nessa hora que a graça do Senhor nos alcança, nos envolve de uma forma sobrenatural.
Talvez a sua fé, meu amigo, esteja sendo levada pelo sopro do vento, as ondas do medo. Lembre-se de onde vem o seu socorro. Lembre-se de onde vem o seu socorro. O meu socorro vem do Senhor. É dele mesmo. Volte os seus olhos para Deus e não desista. Talvez você já falhou, talvez você desanimou, talvez você está com medo. Nós temos um Deus misericordioso. Está pronto para te fortalecer. Está pronto para te animar. Para continuar essa caminhada. Para continuar esta caminhada. Tem um versículo, eu já vou encerrando, Isaías 35, versos 3 e 4, diz: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Ele fortalece, Ele dá força. É hora de você depender totalmente do Senhor. Fazer como Pedro. Levantou a mão e disse: Senhor, salva-me. Salva-me. Não desanime. Não desiste. Não se apavore. Creia em Deus. Confia nele. Descansa nele. Deixe Deus ser o seu Deus. Deixe Ele cuidar. Lembre-se, Salmo 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Que Deus abençoe sua vida, que Ele acalme o seu coração, que Ele te dê paz. Apresenta a Ele tudo que te angustia, tudo que te preocupa e descansa no Senhor.